Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vou iniciar fazendo uma oração para que essa mensagem ela encontre morada, seja edificante. Amém? Senti de Deus fazer, eu nem ia fazer vídeo agora, mas senti dele fazer e que o Espírito Santo coloque as palavras certas. Vou ler uma mensagem maravilhosa, porque a palavra do Senhor por si só ela faz todo o efeito ao qual o Criador assim age para que seja concretizado em nossas mentes, em nossos corações. Amém? Querido Pai, soberano de poder e eternidade, graças eu te dou, Senhor, por tudo, pela tua palavra que é santa, pelo evangelho que é o poder do Senhor. Essa mensagem ela venha encontrar morada, ela venha ser edificadora, para que mentes compreendam o vosso agir, a vossa soberania, e que o tempo é muito propício para que as pessoas corram para a tua mensagem, para a tua palavra, para que elas possam compreender e poder desfrutar da compreensão da letra de modo espiritual, e assim então saber lidar com todas as adversidades da vida, compreendendo a ação do homem e colocando o Senhor acima de tudo. Seja feita a vontade do Senhor sempre, em nome de Yeshua. Amém. Eu vou ler Romanos 2, a qual vai falar o justo juízo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vou procurar ser breve, porque não está carregando muito tempo aqui o vídeo, mas que tudo que for dito aqui seja para a glória de Deus e para o bem de todos que vieram ouvir. Amém? Seja uma palavra edificadora. Então, Romanos 2 é uma mensagem muito rica e nela está muitas e muitas informações maravilhosas. Palavra através da compreensão espiritual. O apóstolo Paulo ele fala pelo agir do Espírito e vai falar também no versos 14 e 15 a compreensão. Amém? Então estejam atentos. Versos 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o justo juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Dá uma paradinha aqui rápido. Existem muitas funções no mundo, muitas qualificações, não importa se é A ou Z, todo homem precisa temer ao Senhor, para não correr o risco de julgar indevidamente, onde quem julga pode estar na condição de réu, por não ser um exemplo de conduta, por não ser um exemplo de um caráter alibado, né? E de uma pessoa que demonstra temor ao Criador. Então é importante estar atento à história, aos frutos, às falas, às ações. Versos 3. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Ó, outro ponto importante. Eu vou parando, falando um pouquinho, porque a palavra por si só ela já é poderosa. Então, depois de assistir o vídeo, medite nela. A palavra do Senhor ela é preciosa. Então existe aí a bondade do Senhor, existe aqueles que estão em inércia, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão igual às 10 virgens, não é nem às 5, mas às 10,
Porém, no caso ainda mais grave, como as 5 insensatas, existem aqueles que estão com espíritos de atordoamentos. Estou citando a Bíblia, tudo isso está escrito na Bíblia. Existem esses. E o Criador fará, creio eu, pelo entendimento bíblico, com que essas pessoas acordem desse sono profundo. Então, quando elas acordarem, elas vão perceber que e não vão nem compreender, né? Mas isso é pelo não zelo em se aprofundar, né? Mergulhar no conhecimento, procurar saber as fontes, verificar se a informação é verdadeira ou não e principalmente conhecer o que diz a palavra de Deus, porque se foge das doutrinas, não estou aqui colocando questão de religião, porque a doutrina bíblica, os decretos do Todo-Poderoso, eles servem para A e Z, seja grande, pequeno, serve para todos, principalmente no que diz respeito ao conhecimento, para que possamos separar joio do trigo, saber o que é bom, o que é ruim, o que convém, o que não convém. A palavra de Deus, ela nos capacita a isso. Então, a bondade do Senhor fará com que essas pessoas acordem desse sono profundo. Porém, enquanto isso não acontece, aqueles que já acordaram, que é muito claro, tem que ter misericórdia, porque é algo espiritual. E o Criador conhece, ele sabe o porquê da necessidade de não ser revelado. Porque o tempo e a história pertencem a ele e todos nós precisamos aprender, sempre. Versos 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelar o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Porque embora muitos dormem, existem aqueles que também de um modo espiritual eles não é revelado a gravidade dos seus atos por conta da obstinência do coração, da rebeldia. E faz com que hajam com intolerância, mas aqui a palavra do Criador diz: retribuirei a cada um conforme o seu procedimento. Então a balança, cada um tem uma balança aí, que cada um cuide da sua própria balança, né? Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e mortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Olha aqui os três palavras, 3 ações graves. Egoísmo, rejeitam a verdade, são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, para ser uma pessoa injusta, uma pessoa que deveria ser réu, mas está como julgador, uma pessoa nessa condição, ela é egoísta, porque ela não olha ao seu redor, ela não tem temor das consequências, né? E rejeitar a verdade, a qual liberta, que está trazendo para o campo espiritual, a pessoa rejeita porque a pessoa já chegou a um grau do seu próprio conhecimento e foi convencida, porque não foi a ela revelado a verdade, de que por que temer a Deus? Por que respeitar o povo que teme ao Senhor? Para quê? Não faz sentido para essas pessoas. Então, volto a dizer, é o réu julgando. Então, precisamos estar atentos para saber qual é o grau
da nossa o como devemos nos colocar e a quem devemos depositar a nossa esperança é no Senhor. E quanto o Senhor nos dá a liberdade de nos expressar, amém? Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que praticar o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que praticar o bem. E como diz Romanos 8, se não me engano, pede para que oremos para os nossos governantes, até para que não venha sobre nós condenação, né? Então precisamos orar, interceder para os nossos governantes. É bíblico, quando eles são nossos. Orai para os seus governantes. Se é seu, é porque você o elegeu, é porque você acredita nas propostas, você acreditou nas propostas, então você voltou, então ore. E aqui eu preciso ser ainda mais profundo, porque eu estou colocando uma mente cristã. Um cristão, ele não vai confiar em dar um cargo, eleger para um cargo alguém que não tenha os princípios aos quais ele confia, os princípios bíblicos. O cristão não vai fazer isso. Se faz é porque não é. Diz que é, mas não é. Amém? Então é algo que poderia ser mais esmiuçado. Que o Espírito Santo, através da palavra, possa esclarecer. Amém? Primeiro para o judeu, depois para o grego. Ou seja, veja que o julgamento aqui, a tribulação, melhor dizendo, a tribulação, ela não está vindo ao encontro de quem é justo. Ela não pode aparecer no caminho dos retos. Não é para que os cristãos, os filhos e filhas do Todo-Poderoso, passe por essa tribulação. Não estou aqui colocando questão do arrebatamento antes tribulação, não é isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tribulações todo mundo tem, tribulações pequenas, mas a tribulação aqui é algo terrível. Ela não pode vir, por quê? Porque você não foi em busca dela. Aqui está colocando a questão da glória, da honra e da paz. Nós confiamos nisso, glória, honra e paz. A tribulação, ela vem ao encontro de quem pratica o mal, de quem é injusto, de quem é desonesto na balança. De alguma forma ela vai bater na porta. Qualquer hora eu vou falar mais a respeito disso. Versos 11. Pois em Deus não há parcialidade. E entendam, gente, que as pessoas precisam colocar o Criador acima de tudo, porque Ele está. Tem situações que é permissível para que as pessoas atentem e sejam libertas. Busquem o Criador do modo correto, que através da sua palavra, o que diz a palavra dele, se adequem ao que diz a palavra do Criador, para estarem preparados a toda boa obra, para estarem preparados, o que diz Romanos 12, ser sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Será que o Criador está agradando das nossas intenções, das nossas ações, do nosso comportamento, do nosso falar? Será que o nosso falar está sendo perverso? Porque nisso devemos também nos policiar. Não podemos ser perversos. Devemos confiar no Senhor. Você não pode dar um livro a alguém, um livro que você já compreendeu, um livro comum que você compreendeu o sentido, dar na mão de alguém e querendo que essa pessoa compreenda do mesmo modo que você, sendo que essa pessoa, de repente, não tem uma interpretação de texto, não tem uma profundidade na leitura,
Como é que vai compreender? Precisa ser paciente no Senhor. Tem coisas que precisamos esperar no Senhor. E o Senhor, como diz aqui, pois em Deus não há parcialidade. O Senhor não fica de um lado, a não ser que seja do lado da justiça, da verdade, da honestidade, do bom caráter. O Criador, ele não tem o culpado por inocente. A medida dele é exata. Essa questão da parcialidade é questão humana. É para o homem falho, né? Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. A questão que fica aqui muito clara. A nossa responsabilidade está sobre o conhecimento. Quanto mais conhecemos, mais responsabilidade temos. Tem um ditado que diz, eu nunca li na Bíblia, não sei se está na Bíblia, fala, mas quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Eu nunca li isso na Bíblia, mas acredito que seja um ditado. Então, se eu tenho conhecimento da lei, e pela lei eu vivo, uma hora eu vou pecar. E a própria palavra do Senhor diz, se pecarmos nenhum só desses do mandamento, né, seremos culpados de todos. Então precisa se entender a questão espiritual para que então possamos sim cumprir a lei, mas compreendendo, claro, né, o que foi dito lá em Mateus 25, se não me engano, amando a Deus acima de tudo, amando o próximo, nisso cumprimos a lei e os profetas. Cumpre-se os mandamentos, amando o Criador, é tendo reverência, é tendo um bom caráter, é compreendendo a mensagem dele, é se adequando ao que diz a palavra do Senhor. Amando o próximo é ser incapaz de julgar alguém estando na mesma condição. O réu sendo juiz, na condição de juiz. Então, nisso aí, quando ele coloca a questão dos 2 maiores mandamentos, o Senhor está colocando a nossa posição na terra, do sal e da luz, como que devemos viver. De tal maneira que é tão profundo esses 2 maiores mandamentos, englobando os 10, englobando aqui os 10 mandamentos. Veja que é como se fosse um resumo, colocando a lei, porque estaremos sim capacitados na questão de adoração, como nos dirigir ao Todo-Poderoso, como andar nessa terra, tendo ciência do olhar dele que está em tudo. E, claro, amando o próximo, vivendo em verdade e em justiça. Isso é muito profundo. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. Agora, entre parênteses, versos 14 e 15. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos e, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência. Disso dão também testemunho a sua consciência. Precisamos estar com a consciência tranquila diante e, claro, com a confiança de a qualquer momento o Salvador Yeshua vem, retira seu povo. Estamos com a consciência tranquila porque confiamos na palavra. A palavra, o Cristo foi gerado em nós. Nossa mente não nos acusa. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Perceba que leva para o lado espiritual, para o entendimento do lado espiritual, para que então o corpo esteja alinhado, para que tenhamos consciência da nossa responsabilidade. Isso é estar equilibrado. É como diz aqui no verso, deixa eu ver aqui, versos 10, mas glória, honra e paz. É isso que almejamos, é isso que queremos, é isso que temos. Glória, não glória terrena, tá, gente? Não é esse tipo de glória. É honra e paz. A paz de Yeshua, a paz de Cristo em nós. A verdadeira paz a qual o mundo não pode entender e também não pode nos dar. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos e, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então não podemos estar em cima do muro, né? Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Então, o evangelho dado ao ministério do apóstolo Paulo está declarando, está bem claro, está falando das ordenanças, está falando dos decretos, está falando do evangelho que é o poder do Senhor, está falando da verdadeira paz, está falando do sentido de buscar a justiça, quem tem sede, né? No caso em Mateus 5, bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão saciados, né? Então, buscamos a justiça, a verdade, incansavelmente. Não podemos nos cansar, não podemos desmorecer. E nem também nos assentar à mesa de escarnecedores, dar ouvido a coisas que são mais do homem. Precisamos dar ouvido ao que diz a palavra do Senhor e confiar. Embora, e aqui, a partir do verso 17, vai continuar falando mais a respeito dos judeus e da lei, tá? É interessante que vocês leiam novamente Romanos 2, estejam atentos a respeito do justo juízo de Deus. Por que, gente, que eu senti de colocar essa mensagem? Peraí. Vamos ver aqui o que está escrito aqui em Colossenses. Colossenses 1. Não podemos perder o foco. Precisamos nos manter aí no foco. E o foco é o quê? É o Todo-Poderoso e sua palavra, amém? Então, Colossenses 1, 21. Colossenses 1, 21. Antes vocês estavam separados de Deus e, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. O que precisa aqui? Aceitar, porque foi feito. O sacrifício perfeito e definitivo, como está lá em Romanos 10, nos garante pela fé que não existe mais esse muro, não existe mais esse véu, não existe mais a separação. E a partir do momento que cremos nisso, para que de fato estejamos aproximados do Pai, o que diz aqui? Vou ler novamente. Versos 22, tá? De Colossenses 1. Mas agora ele os reconciliou
pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, volta à questão da consciência. Entende a importância de entender a palavra do Senhor de modo espiritual? Entende de clamar ao Criador pelo agir do vosso Santo Espírito, para que nos dê o entendimento da letra, para que não fiquemos somente na letra, para que não fiquemos somente sobre tutelar, né? Sobre a orientação de homens, mas do Espírito, através da leitura. Assim, o Criador nos coloca nessa posição, para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Uma vez aproximados do Pai, uma vez com a mente, com a consciência tranquila, confiantes no Evangelho, na palavra do Senhor, não tem absolutamente nada que possa nos acusar, que possa querer embutir em nossa mente a separação ou coisas das quais nós não somos. Porque o povo do Criador é ordeiro, pacífico, é tranquilo, é um povo justo, um povo verdadeiro, um povo honesto. Assim devemos nos classificar. E se de alguma maneira percebemos que não é o que falam ao nosso respeito, fique tranquilo. Quem nos justifica? Todo-Poderoso. E é bíblico tais perseguições. Mas eu quero colocar aqui que é bíblico também, que nada pode nos acusar. Precisamos estar em paz, confiando no Senhor. É Ele que nos justifica. É Ele que promove, como diz, se não me engano, Jeremias 55, promove a desgraça, né? É Ele que criou as trevas, criou a luz. Então, Ele está no controle de tudo. Ele dá a resposta certa na hora certa. Porém, é necessário que a gente esteja com a mente certa das nossas atitudes. Os ímpios, eles serão julgados pelas ações deles. Então, não é correto que aqueles que confiam no Todo-Poderoso estejam com as mesmas práticas dos que ainda estão separados por conta da rejeição, por conta de que não creem no que é dito. Gente, deixa eu procurar aqui a palavra que tá. Tempos difíceis vêm para nos ensinar também. Nos ensinar como perseverar mais e mais na confiança no que diz a palavra do Senhor. Para isso, é necessário que estejamos com a mente, né? Com a mente na palavra dele. Jeremias 1. Jeremias 1. No 5. Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, essa palavra aqui, de Jeremias 1 e Colossenses 1,
Lá a palavra diz que estávamos separados, da ideia de que um dia estivemos próximos do Criador, ou pela própria condição humana, pelas ações, pela rebeldia, pela nossa condição de trevas, até que nossa mente seja transformada, renovada, para que possamos ter a consciência de acordo, nos mantém aí separados, por causa que não tem como ter edificação, santificação, não tem como ter um corpo alinhado ao corpo de Cristo, cujo ele é a cabeça, não tem como. São falas diferentes, são comportamentos desiguais. Jeremias fala que antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Está falando do profeta Jeremias. Mas podemos entender quando não nos habituamos, quando não nos qualificamos, quando não nos encaixamos naquilo que é contrário ao que diz a palavra do Criador, podemos entender que o Criador nos separou. E a palavra vai dizer, propriedade dele. Então, a importância da nossa compreensão de como a gente se colocar aqui, entendendo verdadeiramente o que diz a palavra do Criador, somos um exemplo. Um exemplo observado pelo exemplo do Filho, observado pelo que diz a palavra dele, nos encaixando às suas exigências. Não as nossas exigências, que muitas das vezes são formadas por conceitos humanos, mas pela exigência do que diz o Evangelho. O Evangelho, como o apóstolo Paulo disse, meu Evangelho, ele coloca, como o meu Evangelho. Por quê? Porque foi dado a ele, confiado a ele, para que, aqui em Romanos 2, ele finaliza aqui dizendo, no verso 16, isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Uma hora a gente entende que é a fala do Senhor falando, outra hora a gente entende que é a fala do Filho, aqui eu entendo que é a fala do apóstolo. O meu Evangelho não sendo de propriedade dele, que é propriedade de Yeshua, foi Yeshua que o deu para que fosse propagado e então as suas ordenanças fossem compreendidas e então estejamos de acordo. Então espero que vocês tenham compreendido, que o amor e a graça do Pai estejam com vocês, que vocês sejam enriquecidos da presença do Espírito Santo e que essa palavra surja efeito, no sentido de como devemos nos preocupar em estar de acordo. Sejam tempos difíceis, mas o Senhor guardará a todos nós. Assim eu creio, amém? Então, continuemos aí no caminho da justiça, da verdade, sem desistir jamais, confiando no Todo-Poderoso. Fiquem todos na graça, gente, na paz do Senhor.